Salmo de número 90. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos os homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e da Tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Bondoso Deus, bendito e santo é o Senhor. Ministra, ó Deus, ao nosso coração, à nossa mente, alma. Ministra a nós, por meio do ministro interior que é o Espírito Santo, porque nós, ó Deus, tão falhos que somos, temos dificuldade para entender as riquezas das Escrituras Sagradas. Abençoa-nos, ó Deus, nessa ministração, nesse texto extremamente rico. Algumas verdades vamos compartilhar essa noite. Abençoe-nos, ó Deus. Assim oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, queiram assentar-se. Você tem a Bíblia aí ao seu alcance. Alguns a colocam no banco, uma vez que temos bastante espaço. Outros a seguram na mão, levantada, para estar fazendo uma leitura mais próxima. Outros a acomodam no colo. Você tem noção, meu querido irmão e irmã, de como esta Bíblia chegou a esse estado final? Nós falávamos acerca disso há algumas semanas no Conselho da Igreja. O presbítero Ronaldo colocava essa questão da bibliologia. Até onde nós conhecemos as Escrituras Sagradas? Até onde nós entendemos a formação das Escrituras? Porque, meus amados irmãos, cada livro das Escrituras foi se formando no cânon sagrado, ou seja, o conjunto dos livros que nós consideramos palavra de Deus, por meio de um processo nada simples, por meio de um processo complexo, por meio de um processo longo, anos a fio,
para que muitos desses livros pudessem ser inseridos nessa coletânea de 66 livros. E talvez alguns poucos de vocês já tenham estudado acerca da formação das Escrituras Sagradas. Eu quero olhar com você essa noite um pouco do livro dos Salmos. Geralmente chamamos Salmos de Davi, mas Davi não escreveu nem a metade deles. Foram diversos os autores que escreveram Salmos. Davi com certeza escreveu a maioria dos Salmos. Talvez nós os chamemos de Salmos de Davi, por ter Davi escrito a maioria deles, embora não tenha chegado à metade deles, e talvez também por causa do título atribuído a Davi, o homem segundo o coração de Deus. E quando nós olhamos para os Salmos, nós sabemos que eles são canções, eles foram escritos para serem cantados, e eles são também orações, e nós sabemos que Davi foi o grande cantor de Israel, cantor, compositor, músico, e homem também de oração, que buscava a Deus continuamente. Então talvez essa predileção nossa pelo título Salmos de Davi, mas foram diversos autores. A extensão de tempo entre alguns deles é tão extensa que seria impossível que eles tivessem se conhecido, visto estarem separados por séculos. Alguns escritores estiveram muito próximos, como o Novo Testamento. No entanto, no Antigo Testamento nós podemos perceber que alguns escritores estiveram afastados de outros por séculos. O livro dos Salmos, como nós o temos aqui nas Escrituras, é muito confortável para nós. Mas será, meu querido diácono Edirlei, que foi sempre assim? Esses salmos nessa disposição, esses 150 salmos assim apresentados, nós temos informações seguras de que estes salmos foram devidamente editados em 5 coletâneas, ou 5 livros. Tudo indica que esta maravilhosa coletânea de 150 cânticos, ou 150 orações, tudo indica que isso foi organizado após o cativeiro da Babilônia. E muitos acreditam que é possível determinar quem foi o autor desta compilação, desta edição. Teria sido Esdras, aquele mesmo que escreveu o livro que traz o seu nome. Então, Esdras teria sido responsável em juntar esta coletânea de 150 cânticos, de 150 orações, e colocá-las na ordem como nós a temos tido. Ou seja, a ordem dos salmos talvez não tenha sido como você pensasse. Este salmo aqui, esse tem a data dele, esse foi no ano X, esse é o primeiro. Esse aqui tem a data, ele foi no ano X também, mas ele foi no mês tal, foi no mês depois, então este é o segundo. Esse terceiro aqui, ele foi escrito 10 anos depois do primeiro, e antes dele outro não foi escrito, então vamos colocá-lo para que seja o terceiro. Meus irmãos e irmãs, não foi desta maneira que os salmos foram sendo colocados nas Escrituras, e nós os temos hoje dessa forma a qual temos usado em nossas Bíblias. Então foi dividido possivelmente por assuntos, grupos de salmos determinando assuntos. Então 5 livros. O primeiro livro, o Salmo de número 1 ao Salmo 41. O segundo livro, o Salmo 42 até o Salmo 72. O terceiro livro, o Salmo 73 até o Salmo 89. O quarto livro, o Salmo 90 até o Salmo 106. O quinto livro, o Salmo 107 até o Salmo 150. Então nós temos esses livros dessa maneira. Observa a sua Bíblia aí. Acima do Salmo 90, você vai perceber em negrito, não faz parte do texto original, os editores dessa Bíblia em português a colocaram para nosso conhecimento. Livro
4. Então, o salmo que nós vamos ler e vamos meditar nele, o Salmo 90, ele faz parte da composição dos salmos de número 90 até o salmo de número 106, que é o livro de número 4. Mas quem escreveu o Salmo 90? Você é curioso, você já leu aí? Oração de Moisés, homem de Deus. Então nós podemos falar acertadamente que este salmo pertence ao maior escritor do Antigo Testamento. Sim, porque foi o autor do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, o autor de 5 importantes livros, os livros que fazem para nós a abertura das Escrituras Sagradas. O autor do Salmo 90 é o maior escritor do Antigo Testamento e possivelmente destes 150 salmos, seja esse o único salmo escrito por Moisés, possivelmente. Primeiro, porque nós estamos tratando dessa coletânea, mas nós não podemos dizer que essa coletânea é a única coletânea de salmos da Bíblia. Nós vamos encontrar outros salmos nas Escrituras. Essa coletânea, o saltério, esses 150 salmos, possivelmente seja o único. E possivelmente também porque salmos há cuja autoria não é possível ser identificada. Quando escreveu este salmo? Alguém que fala sobre a vida, alguém que fala, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, e o que passa disso é canseiro e enfado. Que autoridade para falar que o que passa de 80 é canseiro e enfado? Não seria porventura Moisés um homem acima dos 80 anos quando propôs escrever este salmo? Quando foi movido por Deus para a composição desta obra maravilhosa? O livro de Deuteronômio, que trata da repetição da lei, Moisés prepara a nova geração para que possa entrar na terra da promessa. A partir do capítulo 31, nós vamos ter as instruções de Moisés para aquele povo que vai tomar posse da terra. Talvez Moisés tenha escrito naquele período, né, presbítero João Assis? Talvez. Nós não podemos afirmar coisa alguma. Nós podemos olhar para o texto e pensar: como pode alguém escrever e afirmar que depois de 80 é canseiro e enfado, se tal pessoa não chegou aos 80 ainda? Então, possivelmente tenha escrito este salmo já no último estágio da sua vida. O que nós sabemos com certeza é que Moisés viveu 120 anos e não morreu velho. Viveu 120 anos e não morreu velho. A Bíblia nos diz: seus olhos não se escureceram. A Bíblia nos diz que aos 120 anos ele subiu um alto monte e foi até o topo daquele monte. Meus irmãos, a idade chega. E quando a idade chega, pequenas elevações já exigem de nós bastante esforço. Quanto mais um alto monte, e ele vai até o topo daquele monte. Subiu a um alto monte, porque Deus mandou que ele subisse. Ele não estava fazendo um teste do seu vigor físico. Ele não estava querendo mostrar para a sua descendência e para o povo que ele era o líder, porque ele era o mais forte deles. Ele subiu o monte porque Deus mandou que ele subisse. Deus mandou que ele subisse o monte para que ele tivesse uma visão da terra. A terra que durante 40 anos ele conduziu o povo, mas a terra a qual ele não colocaria os pés. Moisés havia pecado contra Deus, e por isso ele sobe o monte. Por isso, do alto do monte, ele vê a terra, mas ele não pode pisar na terra. Deus não permite a ele pisar na terra. Meus irmãos, o pecado gera morte. O pecado nos afasta de Deus.
O pecado nos impede de perceber a voz de Deus. O pecado nos impede de perceber o alcance do braço de Deus a nosso favor. Isaías fala isso. No capítulo 59, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo está o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Moisés pecou. Um homem que ora a Deus, já depois dos 90 anos, um homem cuja oração é registrada nas Escrituras para a edificação do povo do Senhor. Este homem pecou, e Deus não faz vista grossa para com o pecado, e ele não pode pisar na terra a qual ele havia conduzido o povo por 40 anos. E o que ele havia feito? O que de tão grave assim Moisés havia feito? O povo pressionava Moisés. Eles estavam com saudades das comidas do Egito. Eles não queriam comer o maná. Eles não estavam satisfeitos com a provisão de Deus. Eles sentiam saudades das comidas. Eles também reclamavam com Moisés que eles estavam com sede. E Deus dá uma ordem simples para Moisés: que levasse o povo a determinado local e que falasse à rocha, e o povo teria água. Mas Moisés, pressionado por aquele povo aborrecido, fez bobagem. Ao invés de falar à rocha, ele bate por 2 vezes, não uma, mas por 2 vezes ele bate na rocha, e ele levanta a voz agressivamente contra o povo do Senhor. Meus irmãos, precisamos cuidar das nossas emoções, para não acontecer conosco o mesmo que aconteceu com Moisés. Não pôde entrar na terra prometida, observou a terra de longe. Tenhamos também, meus irmãos e irmãs, o cuidado para não observarmos de longe aquilo que Deus tem de bênção esta noite, para mim e para você. Eu ainda quero fazer uma consideração sobre os períodos da vida de Moisés. Eu creio que você já ouviu noutras ocasiões outros pregadores, e talvez até mesmo eu já tenha falado alguma coisa a respeito, mas eu gostaria de fazer algumas aplicações acerca desses períodos. Primeiro período, de 40 anos, filho da filha de Faraó, favorecido pelo império mais poderoso daquele momento. O segundo período, fugitivo, viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio, resolveu então agir, resolveu fazer justiça com as próprias mãos e matou o egípcio, mas o seu crime foi descoberto, e então ele foge para o deserto de Midian, e ele vai viver como pastor dos rebanhos de um homem chamado Jetro. Ele passa 40 anos, e ao final desse período, ele está no deserto, ele está cuidando do rebanho, e ele vê algo magnífico. Ele vê uma sarça, ele vê um espinheiro que pegava fogo e não se consumia. É a ideia da logomarca da igreja presbiteriana, muito verdinha, né? Mas a ideia é de um espinheiro que está sendo tomado pelo fogo, mas que não é consumido. Jorge, esse fenômeno, esse espinheiro tomado pelo fogo, era uma visão natural ou sobrenatural? O que vocês pensam, irmãos? Era uma visão natural ou era uma visão sobrenatural? Meus irmãos, era uma visão natural. Espinheiros tórridos, espinheiros ressecados, empurrados pelo vento, no atrito com a areia escaldante, pegavam fogo e de repente eles eram consumidos, e o vento carregava suas cinzas. Essa experiência de Moisés não era uma experiência sobrenatural, era uma experiência natural. No entanto, ele vê um espinheiro que pega fogo e não é consumido pelo fogo. O milagre não é um espinheiro pegar fogo. O milagre é o espinheiro pegar fogo
e continuar espinheiro. É um espinheiro pegar fogo e não ser consumido pelo fogo. Esse evento sobrenatural, um evento natural que torna-se sobrenatural, ele vai marcar o terceiro período da vida de Moisés, quando ele vai voltar para o Egito, para ser o guia do povo do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Eu gostaria de fazer duas aplicações aqui, nessa experiência. A primeira delas é que a ação de Deus é uma ação continuada. O espinheiro pegava fogo e apagava, mas não aquele espinheiro. Meus irmãos, tem muito crente que um dia o fogo de Deus esteve presente em sua vida e depois, nunca mais. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Não apagueis o Espírito. Palavra do Senhor. Não apagueis o Espírito. Que o fogo do Espírito seja contínuo na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã. Que a ação de Deus seja contínua em nossas vidas. Que não sejamos nós, homens e mulheres, marcados pela indiferença, mas que sejamos tomados sempre de temor e tremor diante do Deus Santo. A segunda aplicação é que muitas vezes, ao longo da caminhada, nós lamentamos a nossa vida. Todos já viveram um período de prosperidade, na família, no trabalho e na igreja. Alguns mantêm alguma coisa daquela prosperidade, daquele crescimento. Outros perdem pelo caminho aquela prosperidade, aquele crescimento, e se deixam cair no esquecimento. A adversidade tem esse poder. 40 anos como filho da filha de Faraó. Estudiosos há que digam que Moisés era tão culto que pelo menos 5 línguas ele dominava, além de possivelmente ser um comandante de uma das alas dos exércitos dos egípcios. Mas esse homem, ele passa 40 anos de sua vida na obscuridade, na indiferença, na insignificância. A adversidade tem feito isso com muita gente. Quantas pessoas que não são sombra do que já foram um dia, se deixaram apagar, não permitiram que o Espírito permanecesse aceso em suas próprias vidas. Mas, meus irmãos, qual é o papel da adversidade? O papel da adversidade é que nós sejamos consumidos pelo fogo, Rogério, e transformados em cinzas e levados ao vento e nunca mais. O papel da adversidade é fazer de nós homens e mulheres mais fortes. Primeiro, Moisés tem que voltar para o Egito. Há um trabalho a ser realizado e esse trabalho só ele poderia fazê-lo. O trabalho era conduzir o povo pelo deserto. Gente, Moisés passou 40 anos no deserto. Então, lês, ele era especialista em assuntos de deserto. Aquilo que poderia ser assombro para os judeus, os espinheiros rolando e de repente pegando fogo, o que é isso? É natural, calma. O espinheiro está ressecado, a areia está escaldante pelo calor do sol, então ele pega fogo e é consumido e o vento carrega. E seria apenas alguma das coisas do deserto que o povo jamais havia experimentado. Meus irmãos, a adversidade da minha vida e da sua vida é para a glória do nosso Deus. Louvemos a Deus pelas adversidades. A Bíblia é muito clara e nós conhecemos os textos da Bíblia de cor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Todas as coisas boas e pacíficas dessa vida e as coisas cruéis e duras e difíceis da caminhada, todas elas são para a glória do nosso Deus e para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Então o deserto fez de Moisés uma pessoa mais forte. O deserto fez de Moisés uma pessoa mais preparada. O deserto fez Moisés entender que no primeiro da vida ele tinha tudo, mas ele não tinha nada. Porque aquele que tem tudo, mas não tem Deus, não tem coisa alguma.
No segundo período ele não tem nada, mas agora ele tem uma experiência com Deus. E aquele que não tem nada, mas tem Deus, esse tem tudo. Porque eu e você, com Deus, nós seremos sempre a maioria. Agora, voltando a atenção de forma específica para o nosso texto, este salmo, o quarto livro, Salmo 90 até o Salmo 6, ele tem um assunto. Ele é um salmo litúrgico, é um salmo para ensinar. Ensinar o quê? É para ensinar sobre a adoração. O primeiro texto da liturgia desta noite foi no Evangelho de João, capítulo 4, a mulher samaritana. Os samaritanos judeus não se entendiam no mundo de coisas, especialmente acerca da adoração. E os samaritanos pensavam que poderiam adorar a Deus segundo a vontade deles. E eu e você, nós não podemos adorar a Deus segundo a nossa vontade. Deus tem a sua vontade determinada na sua palavra e nós temos que observar essa vontade. Só é possível ser um adorador que adore em espírito e em verdade se nós o fizermos segundo não a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Então, olhando para este salmo, eu aprendo que devo adorar, primeiro, reconhecendo o senhorio de Deus. Olha como é que começa o salmo. Versículo 1. Senhor. Vamos falar juntos, irmãos? Senhor. Mais uma vez? Senhor. Só vocês? Senhor. Você entende que o Senhor está aqui nesse lugar? Você entende que o Senhor é Deus? Como que você entrou aqui essa noite? Geralmente, como você entra aqui nesse lugar? Geralmente, como você adentra em um templo para o culto a Deus? E você que está em casa, você que participa de forma online, de que forma você está participando desse culto? Como você se preparou para este momento? Será que você está de pijama para poder participar desse culto? Será que você está com um pote de biscoito para poder participar desse culto? Qual a reverência que toma conta do seu coração? Lamentavelmente, muitos entram para dentro do templo de forma relaxada demais, sem solenidade alguma. Neide, você entende que o Senhor está aqui neste lugar? Deus está aqui neste lugar? E Ele é o Senhor. A adoração começa com o entendimento de que Deus é Senhor. A adoração começa com o entendimento do senhorio de Deus sobre a minha vida, sobre o senhorio de Deus sobre todas as coisas. E a adoração continua. De que maneira? A adoração continua reconhecendo a Deus como nosso refúgio. O versículo 1, a parte B dele. Tu tens sido o nosso refúgio. Meu querido irmão Gilmar, que tipo de refúgio Deus é para você? Meu querido irmão Hernani, que tipo de refúgio Deus é para você? Carol, que tipo de refúgio, minha filha, Deus é para você? Ele tem que ser para mim e para você o refúgio que foi para Moisés. Refúgio eterno. Olha a sequência do texto. De geração em geração. O que Moisés estava dizendo? A quantas gerações Moisés teve acesso? 120 anos. Teria ele tido acesso a pelo menos 3 gerações, desde a sua infância, a sua fase adulta e a sua velhice. Não é assim que acontece na vida? E na verdade, nos tempos de hoje, 10 anos de uma pessoa para outra, já é uma geração com um mundo de costumes totalmente diferentes. Mas para aqueles tempos, vamos datar aí um período de 40 anos, para dar uma definição de uma geração para outra. Então, uma geração para outra, um período de 40 anos. Então, quais gerações? Deus havia sido refúgio. Deus é refúgio de geração em geração. É a geração que Moisés está se referindo, da sua infância, quando foram determinadas leis muito específicas para que os meninos hebreus fossem exterminados. E Deus foi a geração, Deus foi o refúgio da geração dele, porque poupou a vida dele. Ou teria então, meus irmãos e irmãs, Deus ter sido o refúgio de Moisés,
No segundo momento de sua vida, quando ele no auge, ele era o príncipe, e de repente ele assassina um egípcio, e ele tem que fugir, e o seu crime é descoberto, mas ele consegue ficar 40 anos pelo deserto, e ninguém toca nele. Então Deus foi o seu refúgio. Ou teria sido então, no último estágio da sua vida, quando ele conduz uma nova geração, os filhos daqueles que pecaram, que entrariam na terra, mas os pais punidos morreriam na terra em que eles estavam para a terra prometida. Na transição deles, eles morreriam no deserto. Então seria porventura esse refúgio? Moisés em Deuteronômio falando para aquela nova geração, então estaria ele falando para eles que Deus é o refúgio. Meus irmãos, nós podemos crer que sim, mas muito mais do que isso. Moisés teve acesso a outras gerações, além de ter visto Deus ser refúgio na geração da sua infância, na geração da sua juventude, na geração da sua velhice, para com a nova geração que haveria de entrar na terra. Moisés conheceu as gerações desde o início do mundo. Mas como pode isso? Meus irmãos, não falamos aqui que é o único salmo de Moisés, mas é o único salmo escrito pelo maior escritor do Antigo Testamento. Então Moisés, ele escreveu o relato da criação, ele escreveu sobre Adão e Eva no Éden, ele escreveu sobre o relato da queda dos nossos primeiros pais, ele escreveu sobre Abel e Caim, ele escreveu sobre o dilúvio, ele escreveu sobre a Torre de Babel. Ele fala com propriedade que Deus é refúgio de geração em geração, porque ele conheceu a geração de Adão e Eva, ele conheceu a geração de Abel e Caim, ele conheceu a geração de Sete, ele conheceu a geração de Lameque, ele conheceu a geração de Noé, a geração de Terá, a geração de Abraão, de Isaac, Jacó, de José. É por isso que ele pode falar que Deus é refúgio de geração em geração. Deus foi refúgio para Adão e Eva, mas eles foram expulsos do jardim, sim. Mas Deus nunca faltou com eles em coisa alguma das quais haviam sido prometidas. Mesmo fora do Éden, eles tiveram de Deus o cuidado, eles tiveram de Deus a provisão. Deus foi refúgio para Caim, o assassino do próprio irmão. Ele estava arrependido? Não, não estava arrependido, ele estava desesperado. Porque qualquer um que encontrasse com ele poderia tirar a vida dele, assim como ele havia tirado a vida do próprio irmão. Mas Deus foi refúgio para Caim, não permitindo que ninguém tirasse a sua vida. Deus foi refúgio para Noé, concedendo uma arca para que Noé pudesse ter poupada a sua vida e de sua família, porque a sua geração era totalmente perversa. Deus foi refúgio para Abraão. Deus concedeu para Abraão um filho, quando Abraão já não tinha mais esperanças. Abraão já estava segundo os costumes do seu tempo, em que um homem que não tem filhos, ele deixava herança para o servo mais antigo da casa. Ele já repousava nessa esperança de que tudo que ele havia conquistado não era em vão, alguém daria conta da sua herança, daria continuidade às suas conquistas. Mas Deus foi refúgio para Abraão, concedendo a ele um filho. Deus foi refúgio para Isaac. Saiu fugitivo de casa, ele pensou que roubando a primogenitura do irmão, ele era senhor de tudo. Do dia que ele roubou a primogenitura do irmão, ele tornou-se senhor de nada, ele perdeu tudo, ele teve que fugir de casa, passou 20 anos longe de casa, longe do pai, longe da mãe, longe dos amigos, sem direito a coisa alguma, e tudo que conquistou foi no suor do rosto, com a graça de Deus. Deus foi refúgio para ele. Depois de 20 anos, Deus permite a Jacó retornar para casa, depois de tudo quanto o que ele havia feito para com seu irmão. Meus irmãos, Deus foi refúgio para José. José no Egito, Deus havia dado sonhos para José, sonhos em que ele seria maior que os seus irmãos, sonhos que ele seria maior que o seu pai, que a sua mãe, e ele vai para uma prisão. As coisas parecem dar tudo errado na vida de José, até que chega o tempo em que uma ordem do faraó é dada, e ele é tirado do cárcere, e manda que ele faça a barba, e tome um banho, e vista uma roupa, para apresentar-se perante o faraó, e a partir daí ele torna-se o segundo em toda a terra do Egito.
Deus, da mesma maneira, tem sido refúgio na minha vida. Deus, da mesma maneira, tem sido refúgio na sua vida. E Ele vai ser refúgio na vida do Alexandre e do Kevin. Ele vai ser refúgio na vida dos seus filhos, na vida dos nossos netos, na vida da nossa descendência. Porque Deus, Gilmar, Ele é refúgio eterno. Então nós olhamos para o texto e adoramos a Deus, porque Ele é refúgio eterno. Mas nós adoramos a Deus, porque nós reconhecemos também essa noite o seu senhorio, o seu refúgio, mas reconhecemos também a ira de Deus. Nós gostamos de pensar que Deus tem um atributo só. Nós gostamos de exaltar um atributo de Deus em detrimento de todos os demais. O amor de Deus. Como é bom falar, né, Dilei? Deus é amor. Enchemos a boca. Deus é amor. Principalmente quando nós queremos justificar os nossos erros. Quando nós queremos justificar as nossas falhas. Então nós falamos que Deus é amor. O homem julga, mas Deus não julga ninguém, porque Deus é amor. Então nós encontramos os versículos de número 7 até o versículo de número 11, um tema terrível que é a ira de Deus. Você gosta desse tema? Rogério, esse tema chama a sua atenção? Que prazer, vou ouvir falar da ira de Deus. Que tema que eu aprecio, que tema extraordinário, Neide. Vou ouvir a ira de Deus, que prazer, vou ficar muito tranquilo, vou sair do culto muito edificado. A ira de Deus vai trazer paz ao meu coração. Não, a ira de Deus é um tema assustador, a ira de Deus é um tema terrível. A Bíblia diz que Deus se ira. Então Deus é igual a mim, eu também me iro. Só que a minha ira é pecaminosa. E a ira de Deus é uma ira santa. Moisés passa a falar da ira de Deus. E chama atenção aqui o versículo de número 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. O que Moisés está falando? Que pecados ocultos são esses? A que Moisés está se referindo? Talvez, conhecedor das gerações, ele estivesse se referindo a Adão e Eva. Fizeram as escondidas, mas não fizeram as escondidas, porque não há como nós fazer coisa alguma às escondidas de Deus. Talvez Moisés, quando escreveu este salmo e essa porção, talvez pensasse ele no dilúvio. Os homens viviam a sua vida, casavam, davam-se em casamento, faziam seus negócios, caminhavam, pensavam que tudo ia muito bem, mas Deus conhece os desígnios do coração, e o que eles pensavam fazer escondidos, Deus revelou ao seu servo Noé, e então Deus dá fim daquela geração perversa. Talvez pensasse Moisés, ele conheceu as gerações, ele recebeu de Deus, ele é autor inspirado das Escrituras, o Espírito de Deus trabalhou tudo quanto ele escreveu acerca do Pentateuco. Talvez lembrasse ele da Torre de Babel. Deus havia dado uma ordem: o homem se espalhar por toda a terra, multiplicar, encher a terra, e que a glória de Deus ficasse evidenciada. Mas os homens falaram assim: não, eis aqui um lugar muito interessante, é belo, é uma planície, e aqui nós podemos fazer uma torre, e podemos tocar os céus, e nós vamos ser famosos, o povo que tocou os céus. Eles propuseram no seu coração serem célebres, eles propuseram em seus corações se exaltarem e serem exaltados por todos. Eles esqueceram a glória de Deus. Então talvez esses pecados ocultos que nasceu do coração de cada um daquele povo e agora se manifesta por meio daquela torre, talvez essa expressão de Moisés fosse referente àquilo. Meus irmãos, da mesma forma, Deus há de se irar contra os nossos pecados. Somos consumidos pela tua ira
e pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Meus irmãos e irmãs, o culto é lugar de temor e tremor. Nós precisamos estar aqui com medo de Deus, por causa do pecado que nós já cometemos no dia de hoje, por causa da maldade que está na nossa mente e coração, e nós não conseguimos arrancar de nós de forma alguma. O temor e tremor, não tem como adorar a Deus se você não estiver cheio de temor e tremor. A semelhança do profeta Isaías: ai de mim, estou perdido, Deus está aqui. Então a adoração, ela só tem sentido quando nós adoramos temendo e tremendo a Deus. Como devo adorar a Deus? Eu devo adorar a Deus reconhecendo que só Ele pode satisfazer as reais necessidades do meu coração. Eu adoro a Deus porque eu estou firmado nas suas misericórdias. Olha o versículo de número 12. Moisés, ele vai proceder à última parte deste salmo, fazendo alguns pedidos a Deus. O primeiro pedido está no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. Jonas, Talita, o que será que é isso? Ensina-nos a contar os nossos dias. Pegar os anos da minha vida, multiplicar por 365 e saber quantos dias que eu tenho neste momento. Irmãos, Moisés sabia contar, e sabia contar muito bem. Olha o versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80, neste caso é canseiro e enfado. 70 anos, 80 anos, Moisés sabe contar. Olha o versículo 15. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos adversidades. Ele sabe contar os anos do cativeiro, ele sabe contar os anos passados como fugitivo de Faraó, ele sabe contar os anos que passou conduzindo o povo pelo deserto até a terra prometida. O que é então contar os dias? Ensina-nos a contar os nossos dias. É um pedido para saber viver bem a vida. Ensina-nos a viver com sabedoria. Talvez seja essa a melhor interpretação para esse texto. E era importante para Moisés, e é importante para mim e para você também, porque o texto bíblico é quem diz isso. Olha o versículo de número 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. A vida passa muito depressa. O versículo 6 diz que nós somos como uma flor, de madrugada está linda, ao final do dia está murcha. O versículo 10 diz que tudo passa rapidamente e nós voamos. Que balanço, meus irmãos e irmãs, nós fazemos a nossa vida nesse momento. Nossa vida em família, nossa vida no trabalho, na profissão, nossa vida na igreja. A outra pergunta é: o que será daqui a 10 anos? Por que 10 anos? Jéssica, 10 anos, minha filha, porque 10 anos passa rápido demais. 10 anos passa depressa demais. Se você não resolver hoje o problema do casamento, se você não resolver hoje o problema com os filhos ou com os pais, se você não resolver hoje o problema com o irmão, 10 anos vão passar e coisa alguma terá avançado em sua vida. Você não terá contado bem os próximos 10 anos da sua caminhada. Olhando para o texto, nós percebemos que ele faz um segundo pedido, que é o versículo 15 que eu já li, mas vamos observá-lo de forma mais cuidadosa agora. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. O que o salmista está pedindo aqui?
presta atenção, alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido. Ou seja, aconteceram dias na vida do salmista que não havia alegria, que havia aflição. Por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aconteceram dias na vida do salmista, no caso aqui Moisés, em que ele passou por adversidades. O que ele está pedindo? O que ele está pedindo, Andréia? Ele está fazendo um pedido. Deus, cuida do meu passado. É o pedido dele. Ele está olhando lá para a história da sua vida. Deus, cuida do meu passado. Meus irmãos, de quantas coisas eu e você temos a nos arrepender essa noite acerca do nosso passado, acerca da nossa história. Quantas palavras que foram ditas ou que foram deixadas de ser ouvidas, né? Quantas atitudes foram tomadas ou que jamais aconteceram. Como nós gostaríamos de voltar atrás nos assuntos mal resolvidos. Mas não tem conserto, Neide. Não existe máquina do tempo. Como nós gostaríamos de voltar para resolvermos questões que ficaram pendentes, mas não há nada e nem ninguém que possa mudar o nosso passado. Nenhum psicólogo, minha filha, pode mudar o passado de alguém. Nenhum psiquiatra pode mudar o passado de alguém. Nenhum conselheiro pode mudar o passado de alguém. Nenhum pastor pode mudar o passado de alguém. Nós seremos ensinados por esses profissionais, vocacionados por Deus, todos eles, ensinados a conviver com o nosso passado. Nós vamos ser ensinados a aceitar o nosso passado. Nós seremos ensinados a sobreviver ao nosso passado. Nós seremos ensinados a conviver com o nosso passado. E quanta gente sofre nesse momento, porque lá atrás aconteceu algo e não tem mais o que fazer. O arrependimento existe, mas não tem como ir naquele momento da história e mudar aquela palavra que foi dita, ou falar aquilo que foi deixado para trás, mudar aquela atitude que foi realizada, ou ter uma atitude específica naquele determinado momento. Mas presta atenção, nada nem ninguém, mas em algum momento eu disse que Jesus não pode? Jesus pode resolver o nosso passado. Eu gostaria de estar aqui, procedendo ao encerramento, convidando vocês a observarem duas histórias das Escrituras. Se quiser abrir a Bíblia, abre, se não, abre em casa. A primeira delas está em Mateus capítulo 9, é uma história que nós conhecemos muito bem. A história de um paralítico. Um paralítico que dos tempos em que Jesus estava realizando o seu ministério, multidões o cercavam de todos os lados, aquele paralítico foi levado até Jesus por 4 homens. E eles não conseguiram chegar até Jesus. Esses 4 homens possivelmente eram amigos desse paralítico, não eram homens quaisquer que se apiedaram de um paralítico, eram possivelmente amigos, porque eles vão para cima daquela casa, eles abrem um vão, um espaço no telhado, para descer aquele homem por aquele vão, para que aquele homem pudesse ter acesso a Jesus. E quando aquele homem é posto diante de Jesus, as multidões todas esperam uma coisa só, Hernani. Elas esperam que Jesus olhe para ele e fale para ele assim: eu te digo, levanta e anda, toma o teu leito. E Jesus não fala nada disso. Jesus olha para aquele homem e diz assim: perdoados estão os teus pecados. Eles não entendem nada. O outro texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a parte final, versículo 36 em diante, até o 50. A história de um fariseu convidou Jesus para um jantar. E nesse jantar todos são surpreendidos com uma mulher. Não é a Maria de Betânia, dos textos lá que nós temos de Mateus, Marcos e João. Essa é uma outra história. São surpreendidos com uma mulher pecadora que entra e vai ungir os pés de Jesus. E eles ficam escandalizados. E todos esperam que Jesus era profeta. Então todos esperassem que ele, como profeta, dissesse para aquela mulher: mulher, para! Você está impura. Afasta-te daqui, mulher. Todos esperavam por isso.
E Jesus surpreende a todos quando olha para aquela mulher e diz: perdoados estão os teus pecados. Meus irmãos, aquele paralítico e aquela mulher precisavam muito mais do que andar e de um agradecimento de Jesus. Eles precisavam curar o passado. Eles eram maltratados por coisas do passado, e Jesus está preocupado com o meu passado. Jesus está preocupado com aquilo que está maltratando a minha alma e o meu coração. Jesus pode fazer algo maravilhoso acerca do meu passado. Ele pode dizer: César, os teus pecados estão perdoados, e eu posso então me levantar do meu passado e não sobreviver, mas viver a vida que agrada a Deus. A Bíblia diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Nós estamos aqui para adorarmos a Deus. O que é que o Salmo 90 nos ensina sobre adoração? Ele nos ensina que o Deus que nós adoramos é Senhor. Tem sido o Senhor da sua vida? Este Salmo ensina que o Deus que nós adoramos é refúgio. Tem sido o seu refúgio? Tem encontrado consolo e esperança nesse Deus? O texto nos ensina que Ele é o Deus que se ira. Essa ira divina tem provocado em mim uma reação e um pavor todas as vezes que eu peco, porque todas as vezes que eu e você pecamos, nós não pecamos às escondidas, nós pecamos perante Deus. O texto me mostra que Deus é Deus de misericórdia. As minhas necessidades mais urgentes Ele conhece, e Ele tem prazer em me socorrer. O texto me mostra que Deus é provedor. Ele provê para mim tudo aquilo que eu tenho necessidade. Moisés encerra o salmo de forma maravilhosa: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Que o bondoso Deus confirme o senhorio dele na sua vida e na minha também. Que o bondoso Deus confirme o refúgio dele na sua vida e na minha também. Que o bondoso Deus confirme a sua ira e a sua justiça na minha vida e na sua também. Que o bondoso Deus confirme a sua misericórdia na sua vida e na minha vida também. Que o bondoso Deus confirme a sua graça na minha vida e na sua também. Abaixa a cabeça, fecha os olhos. Bondoso Deus, graças damos a Ti. Nós não sabemos adorar o Deus como convém. Como aquela mulher, nós entendemos que a nossa adoração é satisfatória, mas não é, porque o Senhor busca adoradores que adorem em espírito e em verdade, e tão graciosamente o Senhor revela na palavra a forma como quer ser adorado. Ajuda-nos, ó Deus, aplica estes ensinos a nós, para nós sairmos aqui verdadeiros adoradores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres comprometidos com o reino santo do Senhor Jesus. Ó Deus bendito e maravilhoso, assim nós oramos e damos graças a Ti, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém.